Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, sou o Ricardo Pereira, faço parte do Clube de Leitura Kickoff Digital, sou idealizador e coordenador desse clube de leitura. E hoje nós estamos aqui para fazer a nossa resenha de um livro, numa das leituras que nós estamos fazendo neste mês de fevereiro, que é o livro da Ruth Manos, Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. E aí é um livro de crônicas, né? E para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona a dinâmica do nosso clube de leitura, todos os meses nós nos encontramos uma vez no mês para discutir ou para trocar as ideias da leitura que nós fizemos naquele mês. E nesse semestre que a gente está fazendo, foi que a gente pensou? Pensamos numa dinâmica de leituras de escrita feminina, ou seja, todos os meses estamos lendo livros de autoras, de mulheres que escreveram dentro do seu tempo, dentro de uma determinada época, sobre um tema específico, de um livro específico que ela produziu. No mês passado, nós vimos o livro da Lígia Fagundes Telles. Se você não viu ainda o vídeo, tem um vídeo que nós comentamos aqui, fizemos uma discussão sobre o livro, além da discussão sobre o livro no canal aqui que a gente falamos um pouquinho sobre o papel da leitura na educação de jovens e adultos. Então, aproveite, já dá uma olhada aqui no nosso canal para você ver o vídeo anterior. E aí, para vocês entenderem um pouquinho desse mês, saímos de um livro que falava da época de ditadura militar, no período complexo que foi no nosso país, para um livro desse mês, um livro de crônicas de uma autora brasileira, que é a Ruth Manos, que é advogada, ela é professora universitária, palestrante, ela é colunista, escreve vários textos, ela é graduada em Direito pela PUC, mestre em Direito e hoje mora em Lisboa e faz doutorado também na área de Direito. Começou a publicar no blog do Estadão, lá em 2014, 2016, foi quando ela começou a escrever, e além de escritora de jornais, como ela já faz muitas publicações, ela também já produziu 4 livros. E quais foram esses livros? Pega lá Uma Chave de Fenda e Outras Divagações sobre o Amor, Coisas que Ninguém Conta a um Estudante de Direito, Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, e o livro que nós vamos comentar hoje, que é Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. E esse livro, ela traz, assim, várias crônicas e divide ele em 4 partes. Nessas 4 partes, ela vai abordar temas do dia a dia. E é bem uma característica do gênero crônico mesmo, porque o gênero crônico, ele traz uma abordagem ali temas do cotidiano, falando um pouquinho sobre a rotina, de como é que os processos, como que você enxerga a vida. É um olhar seu sobre a vida. E aí, para vocês entenderem mais um pouquinho sobre como é o gênero crônica ganhou força, já existia lá fora, a palavra crônica vem do grego, e aí, depois de alguns tempos, aqui no século XIX, no Brasil, com o surgimento da imprensa, foi que ele começou a ganhar força. Já existiam algumas produções, mas ele começou a ganhar força e visibilidade a partir da imprensa, porque a crônica ela tem muito um cunho jornalístico, ela tem uma pegada muito próxima do jornalismo. Então, você vai ver muito fácil, presentemente, lá, bem presente, a produção de crônicas em jornais ou em revistas. Mas também você vai encontrar livros de autores que trazem essa pegada de crônicas. E aí, quais são as principais características desse gênero? Ele tem uma linguagem objetiva, ele trata de temas, como eu falei para vocês, do cotidiano, eles trazem uma percepção pessoal do autor sobre aquele tema, sobre aquela abordagem, procura ter textos curtos e poucos personagens. E, além do mais, uma coisa que é uma característica muito forte da crônica é que ele tem uma pegada de humor e ironia. Então, você vai perceber ali sempre falando de algum contexto do dia a dia, alguma reflexão sobre o cotidiano, mas com uma pegada ali meio ácida, né? Um pouco de ironia, falando um pouquinho ali dos problemas da vida, e também sempre trazendo uma pegada de humor. E aí você pode ter 3 tipos de crônicas. Tem uma crônica narrativa, que vai abordar ali alguns personagens, contando uma trajetória, uma história dele, diante de algum fato da sociedade. Ela pode ser argumentativa, trazendo ali alguns argumentos do autor com relação ao tema, para justamente te ajudar a refletir e argumentar sobre os problemas que estão acontecendo. E pode ser lírica, que ali tem uma pegada mais de texto, um texto mais denso, que vai ter alguns argumentos mais fortes. E aí são esses 3 tipos que você vai encontrar de crônicas. E aí o livro que nós vamos falar hoje, né, um pouquinho, aí eu trouxe um pouco os meus convidados, os meus amigos, que fazem parte do clube de leitura, onde eles vão vir cada um
falando um pouquinho sobre como é que foi a experiência de ler Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso, da Ruth Manos, e qual foi a sensação que esse livro trouxe para eles, e vamos apresentar para vocês uma crônica. Cada um escolheu uma crônica do livro específico para falar com vocês. Então, eu vou convidar cada um, e eles vão falar um pouquinho, lendo a crônica que chamou a atenção no livro, e qual foi a reflexão que essa crônica trouxe para eles. Eu vou convidar primeiro aqui a Fernanda, que é minha amiga, está junto comigo aqui, cuidando do clube de leitura. A gente está conduzindo esse semestre inteiro aí para vocês de formação, de conhecimento, trazendo as experiências que esses livros nos trazem. Então, Fernanda, seja bem-vinda aqui para todo mundo. Eu vou deixar você na tela para você falar um pouquinho sobre quais foram as emoções que esse livro trouxe para você. E aí você traduzir também já a sua crônica, a crônica que te chamou a atenção e qual foi o motivo pelo qual ela te chamou a atenção. Tá bom? Vou deixar aqui com você. Tudo bem? Olá, Ricardo. Olá a todos. O mês da nossa leitura foi um mês repleto de crônicas diversas que despertaram diferentes sentimentos aí na gente durante a leitura. Para mim, especificamente, a leitura desse livro da Ruth trouxe um resgate de uma memória afetiva. Quando eu era criança, né, no ensino fundamental, tinha que realizar a leitura dos livros didáticos para avaliação. E eu sempre, na hora, depois do jantar, eu acompanhava minha mãe, que lavava a louça na cozinha, né? E levava o meu livro e lia alguma parte, algum conto. Me marcou muito um livro que era 7 Contos de Terror. Acredito que eu estava na 5ª ou na 6ª série. Então, nesse momento aí, após o jantar, eu sempre levava um dos contos e lia junto com a minha mãe. E me trouxe, enquanto eu estava lendo o livro da Ruth, as crônicas dela, eu resgatei essa memória afetiva. E justamente porque eu estou nesse momento de pandemia com a minha mãe, a gente teve até a oportunidade de vivenciar um pouquinho, né, de recordar um pouquinho desse momento juntas. Então, algumas das crônicas do livro aqui da Ruth, eu li junto com a minha mãe. Então, foi muito, muito bacana mesmo. E esse momento, essa recordação, me trouxe uma reflexão, né? Algo tão simples da minha infância, carregado de afetividade, que eu tive a oportunidade nesse momento de reviver, me fez pensar em como a gente muitas vezes não valoriza as coisas tão simples da vida, né? E que são tão importantes para a gente. Por isso eu trouxe aqui para a gente hoje uma das crônicas da Ruth. E o título é Em que momento nós deixamos de gostar do que é simples? Vou ler essa crônica aqui para vocês e deixar essa reflexão. Há algumas semanas, tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada, que estava de férias. Cheguei em casa e perguntei o que ela queria fazer. Imaginei alguns pedidos, cinema, zoológico, parque de diversões. Em vez disso, ela perguntou: podemos andar de ônibus? Eu disse que sim, e perguntei para onde. Ela não entendeu a pergunta, uma vez que para ela o programa divertido era andar de ônibus, simplesmente. Foi o que fizemos. Isso me lembrou, sabe, há quase 10 anos, no qual levei minha sobrinha mais velha a uma sorveteria incrível, que tinha acabado de ser aberta no bairro. Havia uma linda varanda, mesas coloridas, trocentos sabores para escolher. Entrei na fila, fiquei um pouco horrorizada com os preços, mas perguntei o que ela ia querer. Ela respondeu sem pestanejar, picolé de uva. Eu expliquei que ali não havia picolé de uva, mas sim outras coisas bem mais gostosas. O ar de decepção dela fez com que eu não pensasse 2 vezes antes de atravessar a rua, a caminho da padaria, para terminarmos nossa tarde tomando sorvete de palito. Na mesma linha veio a minha sobrinha caçula, de 1 ano e meio, em que, em meio aos seus tantos brinquedos coloridos e sonoros, que estão muito longe de custar pouco, elegeu como seu favorito um frasco de plástico vagabundo, dentro do qual há alguns grãos de feijão. Na concepção dela, nada pode ser mais interessante do que aquilo. Nem Fisher-Price, nem Chico, nem nada. Depois foi o meu afilhado, de 8 anos, que disse que ainda não sabe se quando crescer vai ser aquelas pessoas que cuidam de tartarugas marinhas antes delas voltarem para o mar, ou lixeiro para poder andar pendurado no caminhão à noite. O que eu deveria dizer a ele?
Que ser advogado como eu seria bem mais divertido, comecei a me perguntar em que momento da vida nós deixamos de ter tanto apreço pela simplicidade. Não me parece que tenha somente a ver com a necessidade de ganhar dinheiro, com as novas experiências ou com o paladar apurado. Parece-me que tem muito mais a ver com a preocupação que passamos a ter com os olhares alheios e com os hábitos que nos são impostos por aqueles com que convivemos. O carro, o restaurante, o vinho, a bolsa. Quanto disso nós escolhemos de verdade por puro e simples gosto ou prazer? Não sei, sinceramente. Será que o que nos incentiva, ou nos amarra, ou nos obriga, não é a importância que passamos a dar para a opinião daqueles que nos cercam? O famoso, mas o que vão pensar de mim? Que nós temos de forma tão intensa e as crianças simplesmente não têm. Num dado momento, já não sabemos, dentre as coisas que temos e a rotina que vivemos, o que está ali porque nos agrada e o que está ali porque supostamente faz bem para a nossa imagem. Outro dia, alguém me disse: Você ainda vai aprender a gostar de ostras. Eu não quero aprender a gostar de ostras. Por que eu deveria aprender a gostar de ostras? Minha cota não pode ser em cachorro-quente, coxa de frango? Será que não pega bem? Talvez nós possamos investir num exercício diário de resgate da simplicidade. Isso é muito útil para a vida, sobretudo em um cenário de crise. Redescobrir nossos prazeres sem custo, exercitar nossa capacidade de não ligar para o que os outros pensam, bem como de não julgar as decisões alheias. Sair a pé, deixar o carro na garagem ou até se desfazer dele, tomar cerveja no balcão da padaria, encontrar um amigo sem precisar de um belo jantar à frente de ambos, comprar roupa sem marca, sentar-se na grama, comer milho na espiga. A vida deveria ser mais simples do que é. Há quem consiga concretizar essa proeza, e nós, adultos, estamos sempre tentando mostrar-lhes o que há de bom no mundo. Mas são estes pequenos que sabem viver muito melhor do que nós. Só nós que não percebemos. Então, fica a dica aí, principalmente para esse momento de pandemia, resgatarmos a simplicidade. Não é isso, Ricardo? Isso mesmo, que legal. Eu gostei muito dessa daí também. Acho que ela traz uma reflexão bem bacana para esse momento que a gente está vivendo, né, Fernanda? E aí vamos convidar agora a Exatamente. Adriana, para a Adriana falar um pouquinho de como é que foi para ela essa leitura. E aí, Adriana, seja bem-vinda também no nosso encontro aqui. A Adriana faz parte do clube de leitura junto com a gente e ela vai agora contar um pouquinho sobre o que ela achou do livro, e além de contar um pouco do que ela achou do livro, também ler a crônica que ela pensou aí para trazer para vocês, tá bom? Vou deixar você na tela, tá, Adriana? Ok. Oi, gente. Então, vamos lá. A crônica que eu... Primeiro, eu amei o livro, né? As primeiras crônicas eu me identifiquei bastante, eu acho que eu coloquei aí no grupo, né? É aquela leitura que você se pega rindo sozinho, né? Com as coisas e se identificando. Nossa, né? Inclusive, a crônica que eu vou ler aqui para vocês tem muito a ver, porque assim, eu me identifiquei bastante, né? É uma leitura muito gostosa e que eu estou adorando, né? Não é à toa que estou aqui junto com o Sandro, né, trabalhando nesse livro, né, que foi um dos que eu escolhi, tá? E a crônica que eu trago aqui é a seguinte: 30 minutos na vida de uma pessoa com dificuldade de concentração. Então, vocês já viram que eu tenho essa dificuldade e ao ler eu me identifiquei bastante, né? Então, vamos lá na leitura. Minuto 1. Vou me sentar aqui nessa cadeirinha, abrir o computador e responder logo aqueles e-mails atrasados. Em 5 minutos acabo com isso. Minuto 2. Esse teclado está muito sujo, preciso limpar. Deixa eu ver aqui um lenço de papel aqui na gaveta. Nossa, que gaveta bagunçada. Gente, olha essa foto de 2002, no Guarujá. Deixa eu tirar uma foto dessa foto e mandar para minha irmã. Minuto 3, no WhatsApp. Pessoa. Lembra desse dia? Irmã da pessoa. Foi o dia que você passou mal porque comeu 3 churros? Pessoa. Isso, churros do gordo. Comi um de doce de leite, um de chocolate e um de goiabada. Irmã da pessoa. Já, já nos falamos direito, que estou em reunião. Minuto 4. Que eu estava procurando na gaveta mesmo? Enfim, não lembro.
Vou responder logo aqueles e-mails. Minuto 5. Deixa só eu ver as notícias antes. Minuto 6. Gente, essa história do cara que desapareceu no Acre e deixou os livros criptografados e uma estátua do Giordano Bruno. Minuto 7. Google. Giordano Bruno. Minuto 8. Muito interessante mesmo a filosofia do Giordano Bruno. Gui, né? Sei lá. O Gui se interessa muito por isso. Vou mandar para ele. Minuto 9. Oi, Gui. Minuto 10. Deixa eu responder os e-mails aqui. Minuto 11. Olha, chegou um e-mail da livraria. Hoje tem promoção online. Ai, meu Deus. Não vou nem abrir. Vou responder meus e-mails aqui. Já estou atrasada. Minuto 12. Vou só pegar uma aguinha. Minuto 13. Melhor comer alguma coisa, senão não aguento até o almoço. Um iogurte. Minuto 14. Bom esse iogurte. Será que tem alguma gordura? Deixa eu dar uma olhadinha nos ingredientes e na tabela nutricional. Minuto 15. Google. Gordura saturada. É a gordura... É a que faz bem ou mal? Minuto 16. Os e-mails, vou responder. Minuto 17. Abro o primeiro e-mail. O remetente se chama José Carlos Bahia. Minuto 18. Bahia. Gente, eu esqueci de olhar aquela promoção que tinha no site das passagens. Minuto 19. Decolar.com. Minuto 20. Acabou a promoção. Droga. Minuto 21. Mas olha esse pacote para Patagônia. Glaciar Perito, Moreno, Glaciares Viedman, Upsalas, Laguna Nimes. Minuto 22. Google. Temperatura, Patagônia, outubro. Minuto 23. WhatsApp. Pessoa. Amor, o que você acha de irmos para a Patagônia em outubro? Amor. A gente não está guardando o dinheiro da obra? Pessoa. Ah, é. Minuto 24. Deixa eu responder aqui para o José Carlos Bahia. Minuto 25. Tinha falado de ligar para minha mãe. Não posso deixar minha mãe esperando. Minuto 26. Oi, mãe. Minuto 27. Peraí, mãe, que eu tenho que te contar uma receita de berinjela que vi na internet. Estou abrindo o vídeo aqui no computador rapidinho. Minuto 28. Tastmand Brasil. Minuto 29. Deixa eu voltar aqui para o e-mail. Minuto 30. Ok, José Carlos, fico no aguardo. Pronto. Agora só falta responder os 6 e-mails. Em 5 minutos resolvo isso. Bom, esse é um pouquinho de mim, né? Então, sinto que às vezes, quando eu estou olhando, estou fazendo 1001 coisas e esses 5 minutos já têm se passado, né? Deixa aí a identificação. Não sei se outras pessoas também são assim, né? Tem essa falta de atenção, ou passam a fazer 1001 coisas quando você determina. Às vezes tem que escrever no caderninho. Bom, é isso, Ricardo. Eita, traz uma reflexão bem bacana aí também, né? Sobre a nossa rotina e nosso dia a dia, que às vezes a gente se atropela de tanta coisa que a gente tem que fazer e acaba esquecendo, e não é só porque tem muita coisa, mas porque a gente acaba, às vezes, divagando sobre coisas que naquele momento poderiam esperar um pouquinho mais. Vamos convidar o Sandro, então, para ele falar um pouquinho também de como é que foi para ele a leitura e ele trazer a experiência dele. Oi, Sandro, tudo bem? Oi, gente, bom dia a todos, bom dia, Adriana, bom dia, Fernanda, Ricardo. É uma satisfação fazendo aqui parte, né, desse quarteto fantástico, mas falando aqui sobre o livro da Ruth Manus, é um livro fabuloso, entendeu? Fala o cotidiano das pessoas, e muitas dessas crônicas, no decorrer da leitura, eu me via em algumas situações, entendeu? E, Acredito. tipo, é, assim, algo muito bacana, entendeu? Faz até a gente refletir de várias coisas da vida da gente, né? Porque coisas que ocorreram há 20, 15, 10 anos atrás,
minutos flashback, né? Então, eu gostei e recomendo, né, para as pessoas que tiverem oportunidade de ler o livro da Ruth Manuz, eu convido todos e todas a ter esse acesso. Então, eu vou falar um pouco da crônica. Vou deixar, então, você na tela para você ler a crônica para o pessoal, tá bom? Ah, ótimo, perfeito. Bom, por que meus amigos mudaram tanto? Houve um tempo em que tudo parecia muito estável e muito seguro. Tudo e todos. Eles eram todo dia os mesmos e nós achávamos graça nas mesmas piadas. Assistíamos os mesmos programas na TV, gostávamos das mesmas bandas. Nossos tímidos planos de viagens eram conjuntos, nossos planos para o fim de semana harmonizavam perfeitamente. Esse tempo passou. Hoje em dia é um pouco estranho, os tipos de humor mudaram. Cada um assiste a uma série diferente, somente Game of Thrones ainda é capaz de unir parte de nós. Alguns ouvem Lineker, enquanto outros elevam o volume ao máximo, berrando Cake by the Ocean. Uns fumam, outros não comem carne, outros só sabem se divertir com muito destilado, outros insistem em propor restaurantes que cobram R$ 150 por cabeça. A gente acaba ficando confusa. Poderia dizer que hoje tem um rol muito mais rico e diverso de amigos, opiniões diferentes, programas de vários estilos, trilha sonora variada. Mas não vou mentir, sinto falta de como tudo era antes. Sinto falta de quando a gente marcava um hambúrguer pronto, chegava, ria, dividia a conta, estava tudo bem. Hoje tem que ter antecedência, tem debate sobre o lugar escolhido, ter uma leve sensação de que nossos velhos conhecidos, por vezes, se tornam novos desconhecidos, com hábitos, propostas e roteiros inéditos. Talvez o sinal mais evidente seja o fato de as nossas amizades terem passado a viver de lembranças. Nos encontramos e começamos a falar sobre aquele dia engraçadíssimo de 2001, sobre aquele namorado esquisito que a Ju tinha aos 15 anos, sobre o porre na viagem de formatura. Nos apegamos às nossas melhores memórias. Parece que são só elas que ainda nos unem. Sentados numa mesa de restaurante, ruminamos o nosso delicioso passado. Então eu me pergunto, o que estamos construindo para nos lembrarmos daqui a outros 15 anos? Ou as memórias de escola e faculdade deverão perdurar até lá? Dói bastante perceber os desencontros. Uma liga muito para a marca da roupa, outra só para a legenda partidária. Um milita contra a homofobia, outro ainda faz piada com o homem que usa camisa cor-de-rosa. Uma namora um advogado e outra um artista plástico. É fácil entender por que encontramos refúgio tão seguro nas memórias. As diferenças do presente nos assustam e é mais fácil por divertirmos com as semelhanças do passado. Mas a parte mais difícil é assumir que a gente também mudou e não foi pouco. É fácil culpar os outros, dizer que um era mais divertido antigamente, outro era mais maleável, terceiro não namorava esse babaca de hoje, a quarta não era workaholic, o quinto ficava citando filósofos no bar. Mas e a gente? A gente também não mudou, também não frustra em certa medida as expectativas e lembranças alheias? É claro que sim, o tempo não perdoa ninguém. A única coisa que segue segura é o afeto. Só nos encontramos quando as agendas permitem, por causa do afeto que perdura. É ele quem resiste às nossas divergências políticas, os nossos cônjuges que não têm nada a ver um com o outro, aos nossos empregos que não dialogam, aos nossos interesses tão díspares. É o afeto que toma porrada, que vê aquela gente tão mudada, mas que permanece de pé e resiste, agarrando-as.
é por ele que a gente insiste, é por ele que a gente não larga o osso. E o afeto mora no melhor lugar possível, no outro. Aquela pessoa que mudou a cor do cabelo, o tipo de roupa e o discurso ainda, e aquela na qual nosso afeto se instalou e há tantos anos e se nega a ir embora. E talvez a gente precise entender que não é necessário usar o passado como escudo, se o afeto ainda mora ali. Nós ainda somos os mesmos. Todo o resto, bolsa, tom de voz, bebida e trabalho, e carcaça, a essência não mudou. De fato, é mais fácil culpar o outro, culpar a vida, maldizer o presente e vangloriar o passado do que trabalhar as diferenças com afeto. É chato chegar ao bar e escolher carinhosamente um assunto que agrade o outro. É mais fácil chegar e falar sobre o que nos interessa e reclamar que as conversas não fluem. Mas não tem jeito, todo amor dá trabalho. E sabe, são eles, são os amigos da vida toda, ainda são eles. Eles valem a pena, eles continuam sendo a base, mesmo que tenham mudado de aspecto. Não desistam de mim, queridos, eu vou sempre insistir em nós. Então, esse foi a crônica que eu escolhi, certo? Então, foi uma satisfação plena, entendeu? De ter feito a leitura, e eu me identifiquei com essa crônica porque me fez voltar lá no meu ensino fundamental, meu ensino médio, entendeu? Então, foi excelente, época de faculdade também. Como tenho 2 graduações na costa, sempre tem aquela amiga que a gente tem maior consideração. E, tipo, quando a gente fazia programações lá com o pessoal da minha turma de faculdade, a gente sempre marcava na casa de algum amigo, alguma amiga, reunia toda aquela galera que tinha uma afinidade, e quando termina a caminhada acadêmica, cada um segue a sua carreira solo, né? E essa minha amiga, ela não terminou, na época, o curso de graduação. Ela optou por direito. E com isso, mesmo com os desafios de trabalho, estava trabalhando na época, e ela sempre foi aquela amiga sempre solícita. E na época ela era gordinha, entendeu? E simplesmente foi algo bastante bacana, sabe? Ela sempre demonstrou um carinho por mim, até nos momentos mais difíceis com perdas de entes queridos, ela sempre foi solícita. E ano passado ela deu à luz, né? Tem uma menina agora, uma linda bebê de 6 meses, e ela formou a família, e no decorrer desses últimos 20 anos, que a gente já tem 20 anos de amizade, ela, para mim, não, a gente muda, né, o estilo de vida, ela era mais fofinha, aí ela fez bariátrica e tudo, e para mim sempre foi a amiga que eu sempre contei para o que der e vier. Então, faz refletir que os amigos são sempre aquela questão da quantidade, mas em termos de qualidade são poucos. Então eu sempre falo que a amizade sempre como se fosse uma pérola do fundo do oceano que você pega, entendeu? Que você admira, acha belo, mas ao mesmo tempo você tem que ter o olho no olho, entendeu? O olho no olho, e a palavra-chave que eu encontrei nessa crônica, que tem tudo a ver, é o afeto, entendeu? Ou para marcar um final de semana para almoçar, entendeu? Ou para marcar na praça ou no shopping, ou comer uma pizza para discutir um determinado assunto, até porque cada um tem um posicionamento diferente,
Então, eu acho que a questão da empatia também é a palavra boom, né, do momento, entendeu? Então, a gente tem que sempre estar de braços abertos para esse amigo, independentemente se ele conquistou algo ou se ele está num momento difícil. Então, a gente sempre oferece o ombro da gente para esses momentos, e é isso que ficou a mensagem referente à crônica. Que legal, Sandra, gostei também. Eu acho que é muito do que a gente pensa, sabe? Assim, é muito do que eu penso, e a Ruth, eu acho que traz muito essa reflexão para a gente, de que a vida ela vai seguir seus rumos, seus destinos diferentes, mas que os amigos estão ali com a gente para sempre e vão estar ali do nosso lado, e a gente tem que se apoiar nessas pessoas. E que vão gerando, assim, gerações por gerações. As pessoas mudam, a gente muda, mas a amizade, como você falou, o afeto, ele permanece. E, gente, era isso. Eu acho que esse momento aqui é muito mais para trazer as nossas reflexões. Vocês perceberam que cada um tem um sotaque diferente, então a gente está unindo aí várias partes do Brasil para trazer esse conteúdo para vocês, para trazer essa informação para vocês. E o quanto que esse livro nos aproxima, como o nosso clube nos aproxima. Então, agradecemos desde já a atenção de todo mundo e desejo que vocês continuem com a gente, acompanhando as nossas publicações, as nossas postagens, e que queiram também vir fazer parte desse time, desse clube de leitura, que só tem a agregar. Junta aí pessoas do país inteiro, pessoas de outros países, para trocar um pouquinho das nossas emoções, dos nossos sentimentos com relação às leituras que a gente faz. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Meninos, agradeço aí a todo mundo também pela participação e obrigado aí por vocês terem compartilhado aqui com a gente esse momento. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.